Muito obrigado por terem vindo, mais uma iniciativa do IDL, Instituto da Mar da Costa. Temos hoje connosco o António Pires Lima, que esteve aqui em 2013, ainda antes de entrar para o governo. Visita-nos de novo, 2 anos depois, no termo do seu mandato como Ministro da Economia. Não há muitos sinais externos de envelhecimento, nem cabelos brancos, nem de cansaço, o que é sempre bom. Mas agora a sério, em nome do IDL, Instituto da Mar da Costa, gostaria de agradecer ao Sr. Ministro a sua disponibilidade para estas nossas iniciativas. Dadas as circunstâncias, gostaria também de expressar o nosso reconhecimento pelo serviço que prestou ao país nestes 2 anos. Sem privilegiar áreas de atuação em especial, gostaria de relembrar o trabalho importantíssimo feito na área das privatizações. No meio de críticas sobre tudo, sobre o timing, a oportunidade, a forma, o preço, os vencedores das candidaturas, etc., ninguém se lembra do ponto de partida. É que não se trata de facto de privatizar, mas sim de reprivatizar. Aquilo que há precisamente 40 anos foi nacionalizado em 8 meses, tudo na economia, desde o setor financeiro, segurador, transportes aéreos, marítimos, ferroviários, rodoviários, metro, energia, telecomunicações, indústria pesada e ligeira, agricultura, terra, agroindústria, tudo o que mexia ficou congelado no setor público durante dezenas de anos, conservado à força pelo princípio constitucional de irreversibilidade das nacionalizações. Se é certo que o processo de privatizações teve início em 1989, não é menos certo que ficaram para o fim os dossiês mais difíceis. Para quem, como nós, defende a iniciativa privada e desconfia por natureza da intervenção direta do Estado nas empresas, o resultado destes 2 anos está à vista e não pode deixar de ser enaltecido neste fim de mandato. É a obra, Sr. Ministro. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado por se terem dado ao trabalho, de virem aqui almoçar ao IDL. Vejo aqui muitos amigos e amigas, felizmente, da minha juventude, e vejo também, quero agradecer de uma forma particular, algumas das pessoas que mais diretamente têm trabalhado comigo nos últimos 2 anos e meio. Sérgio Monteiro, carismatíssimo secretário de Estado, quase ministro dos Transportes, Infraestruturas e das Comunicações. Já é a 2ª vez que vem ao IDL, tanto quanto sei nos últimos meses, o que é um sinal bom. O Pedro Gonçalves também, menos carismático, muito discreto, mas hiper eficiente secretário de Estado do Investimento, Competitividade e mais qualquer coisa, que agora não me lembro. É o homem que faz rolar as coisas. Não estão aqui os 2 secretários de Estado do CDS, já se sabe, é que estas coisas funcionam, mas por boas razões. O Leonardo Matias, que tem sido também um colaborador extraordinário e de uma enorme lealdade, está na Suíça, e o Adolfo Mesquita Nunes, verdadeiramente nunca ninguém sabe exatamente onde é que está, mas estará a fazer qualquer coisa de importante. Quero também agradecer a presença do João Coutinho Figueiredo, que foi a primeira pessoa que eu instiguei a concorrer a um concurso e que tem feito um trabalho, eu acho que muito meritório, no turismo de Portugal. O Diogo Feio, importantíssima figura a quem eu acho que estão destinados grandes voos na próxima legislatura. E o Luís Gouveia Fernandes, meu amigo de há muitos anos, e que, repito aquilo que disse aqui em abril de 2013, foi a pessoa que assinou a minha candidatura de ingresso ao CDS no tempo do Manuel Monteiro e me acompanhou nos primeiros 2 congressos a que eu fui, na Póvoa de Varzim e depois em Coimbra. Em Coimbra estávamos os 2 tão decepcionados que saímos, acho que logo no sábado à noite, e regressámos tranquilamente para Lisboa. A minha intenção era falar de economia e confesso, depois de ter visto o candidato a ministro, não sei se da economia, se das finanças, do Dr. António Costa, num programa humorístico esta semana, eu fiquei devastado. Senti-me até um pouco apocado e desvalorizado, porque não tendo eu, nestes últimos 2 anos e meio, produzindo
produzido modelos económicos e dedicado a fazer folhas de cálculo, de Excel extensivas, para de alguma forma animar os empresários e justificar aquilo que vai ser a evolução da nossa economia, fiquei verdadeiramente siderado, para não dizer deslumbrado, com a forma técnica, tecnológica até, são tantos os Excels, de vendedor de uma ciência oculta e com uma absoluta falta de sentido de humor, que foi revelado por aquele que é, digamos, o grande mastermind da economia do Partido Socialista para estas eleições. Eu, apesar de ter frequentado os meus cursos de economia e ter cumprido o melhor que podia, com notas que não foram realmente muito brilhantes, ter feito todo o caminho de leitura necessário dos grandes clássicos e todos aqueles homens que se dedicam a estudar o fenómeno da economia, continuo a olhar para a economia como uma ciência muito simples. E é isso que eu quero aqui partilhar. Não esperem de mim de falar da recuperação económica e daquilo que está para vir nos próximos 4 anos, baseado em horas e horas de estudo que tenha passado comigo e com a equipa que me rodeia e com mais não sei quantos assessores especializados em modelos econométricos para vos anunciar um amanhã que canta. A economia é uma ciência da vida, e a vida é, por definição, imprevisível, é incerta. A economia funciona em função dos comportamentos das pessoas, da psicologia das pessoas. E, por isso, todos os modelos que procuram prever aquilo que é o funcionamento da economia falham, porque, felizmente, o comportamento das pessoas não cabe numa folha de Excel, não cabe num modelo econométrico e é muito mais rico do que aquilo que procuram fazer os economistas, que tentam ser uma espécie de mandões daquilo que é esta ciência. Eu gostava de explicar a recuperação económica que nós estamos a viver com base em 4 ideias muito simples, 4 ingredientes muito simples e que, do meu ponto de vista, são uma história para toda a gente que é facilmente entendível e compreensível. A primeira condição desta recuperação económica que estamos a viver tem a ver com a estabilidade política. Sem estabilidade política ao longo dos últimos 4 anos e meio, Portugal não teria feito o ajustamento financeiro, não teria reganhado a sua credibilidade e reputação, não teria iniciado um processo de recuperação económica. Por isso é que as pessoas ligadas às empresas, entre as quais eu me incluo, ficaram tão inquietas, tão nervosas, tão desesperadas com um possível debácle deste governo em julho de 2013. Naquele momento, todos vivemos com uma grande ansiedade, foi, em boa verdade, um dia a história será contada, um momento planeado. E só planeia estes momentos quem tem um raríssimo talento e intuição política. Mas também foi, em certa medida, um momento de clarificação, não só nas opções do governo, que se arrumou para fazer face aos desafios desta segunda fase da legislatura. Nunca mais falaram de problemas dentro da coligação, de estabilidade dentro do governo, com fugas de informação, a partir do momento em que cada um ficou a fazer aquilo que estava mais destinado e vocacionado para fazer e o governo passou a estar organizado, dando o peso ao segundo partido que merecia, porque se o segundo partido da coligação é essencial para assegurar a estabilidade da coligação, e a estabilidade é um valor fundamental, como se pode perceber naqueles dias de julho, pois o melhor é pôr o segundo partido da coligação não no banco de trás do automóvel, mas pelo menos no lugar do navegador.
E eu creio que foi muito importante que o PSD e o CDS, e esta é uma homenagem que eu faço aos dois partidos, porque sei quanto é difícil, às vezes, aguentar a tensão própria da vida dos partidos, foi muito importante que na fase mais difícil da nossa vida em democracia, onde podíamos perfeitamente ter derrapado e estar hoje na situação da Grécia, teria sido esse o significado e a consequência se este governo não tivesse cumprido a sua função até ao fim, o PSD e o CDS e todas as forças vivas, independentes, gente de boa vontade, tenham feito das fraquezas forças e tenham posto o interesse nacional à frente do interesse partidário e do interesse pessoal para levar esta legislatura até ao fim. Nós não estaríamos a viver um período de recuperação económica se esta coligação não tivesse governado durante 4 anos e meio. E isso deve-se, obviamente, ao trabalho e à convicção do PSD, do Dr. Pedro Passos Coelho, ao trabalho e à convicção do CDS e do Dr. Paulo Portas. Deve-se também, é justo reconhecer, ao papel, hoje pouco valorizado, mas que eu creio que foi muito importante, do Sr. Presidente da República. E deve-se fundamentalmente, porque os partidos comportam-se em função dos estímulos que recebem das pessoas comuns, à onda que ao longo destes 2 ou 3 anos, muitas vezes doída, magoada, com as decisões que iam sendo tomadas, ninguém gosta de perder rendimentos, ninguém gosta de ver afetadas as suas pensões, ninguém gosta de pagar mais impostos, mas foi acreditando que aquilo que estava a ser feito era, apesar de nem sempre justo, necessário, e foi reclamando do PSD e do CDS uma legislatura que fosse até ao fim. E, portanto, isto não vem nas folhas de cálculo, não vem nos modelos macroeconómicos, não vem em nenhum documento apresentado para visionar a próxima década, mas foi uma condição fundamental de bom senso, todas as pessoas entendem, as pessoas comuns, é que sem estabilidade não se consegue construir nada, e a estabilidade política ao longo destes últimos 4 anos e meio foi um valor determinante para mudar a percepção externa de Portugal, que era visto como um país irrequieto, irresponsável, inconstante, e para que, acreditando mais em Portugal, pudéssemos iniciar um trajeto de recuperação económica. O segundo ponto, a segunda ideia que eu gostava aqui de partilhar convosco, que eu acho que foi muito importante para esta recuperação económica, tem a ver com a coesão social. Quem passa pelas empresas e tem como missão gerir, estimular trabalhadores, colaboradores, nomeadamente em momentos difíceis, sabe quão importante é para o sucesso de uma organização, de uma instituição, a coesão, o alinhamento entre todos aqueles que estão envolvidos, que trabalham nessa instituição, nessa empresa. Em bom rigor, eu acho que este Governo só por uma vez, em 16 de setembro de 2012, esteve em riscos de perder esse elemento. Mais uma vez, creio que por uma medida que terá sido mais pensada em gabinetes do que propriamente sentida em termos de efeitos práticos. Qualquer pessoa que trabalhe numa empresa sabe que se eliminarmos 6% da taxa social única às empresas, aos patrões, fazendo-a pagar com mais 6% de taxa pelos colaboradores, estamos a cometer um ato que é sentido por todos os trabalhadores de uma empresa como gritantemente injusto. Com exceção desse momento, onde no final o Governo acabou por ouvir a voz do bom senso, eu acho que ao longo destes 4 anos e meio, apesar da dificuldade do tempo que vivemos, nunca chegámos a um ponto onde as relações sociais se deslaçassem, minando aquilo que era a coesão social. E eu acho que, nesse sentido, devo dizer, é uma vantagem que a revolta social se canalize para forças sindicais ou políticas
que de alguma forma estão institucionalizadas na nossa democracia. E acho que foi determinante, muito importante, deve ser sempre agradecido, o facto de, em termos de concertação social, não só termos conseguido chamar à colaboração com o Governo em muitas reformas e em muitos momentos capitais as associações patronais, que fazem sempre aquele ar blasé, de que estão ali, fazem um frete e que o Governo nunca é bom e os ministros da Economia nunca são exatamente aquilo que eles queriam e tal, embora comigo tenham sido sempre muito simpáticos, mas que no final estiveram colaborativas com o Governo, mesmo quando o maior partido da oposição iniciou um trajeto de irresponsabilidade e de radicalização do discurso. E o papel principal, eu acho que nesta coesão social, tem que ser atribuído ao GT. É muito importante termos os trabalhadores connosco em qualquer organização. Eu, nas empresas onde trabalhei, sempre foi, acho, um dos meus primeiros, se não o principal aliado, além dos acionistas, que me contratam e que me podem dispensar. Os trabalhadores. O facto de ter sido possível, primeiro com o João Proença, depois com o Carlos Silva, que é uma pessoa excepcional, seguramente por muita influência que não o GT tem, os TSD, a FTDC, vamos acreditar que esta última parte é verdade, eu acho que muito por influência também da força que os partidos, aliás, que os sindicatos mais ligados a partidos não socialistas têm na UGT, foi bom que o UGT colaborasse, participasse, entendesse a relevância do momento que estávamos a viver e, de alguma forma, fosse uma força sindical que, não deixando de gozar da sua independência e do seu sentido crítico relativamente ao Governo, assegurou um clima de coesão social ao longo destes 4 anos e meio. Em Portugal nós não vimos o tipo de contestação social, salvo aquele momento que eu já identifiquei, que vimos acontecer em França, em Espanha, em Itália e, sobretudo, na Grécia. E eu acho que isso é uma vantagem grande relativamente a todos esses países, é o facto de virmos enfrentar estas eleições, sabendo que no final o radicalismo político, enfim, descontando, dando o devido desconto a estes papéis que o Dr. António Costa agora se vai prestar nesta última semana, que está, parece-me, desesperado, mas os radicalismos políticos verdadeiramente valerão 10, 15, 20%, espero que não mais, dos votos nas próximas eleições. Esta é uma parte da história do nosso sucesso de recuperação económica. É que os outros olham para nós, não só como um país que recuperou a sua reputação, mas também como um país de gente com bom senso, com uma democracia, com algum grau de maturidade. Um país previsível. Eu sei que não é o mais excitante do mundo ser previsível. Não dá capas nos jornais internacionais. Mas é, muitas vezes, aceitando a previsibilidade, que se constrói politicamente, que se constrói economicamente, e eu acho que essa tem sido uma vantagem de Portugal ao longo dos últimos 4 anos e meio. O terceiro elemento é a confiança, e resulta dos 2 primeiros. Se existe estabilidade política, se o país é um país que socialmente é coeso, é mais fácil ter confiança em nós. E a confiança é um elemento fundamental para qualquer empresa e para qualquer economia, porque a economia é feita do somatório de todas as empresas que têm confiança ou que estão a funcionar em Portugal. A confiança em Portugal atingiu ao nível dos consumidores o seu ponto mais alto no último mês, desde março de 2001, desde há 14 anos. Consumidores são todos os portugueses. Não deixa de ser um bocadinho extraordinário e motivo de reflexão, que depois de termos passado por este período de ajustamento financeiro, a generalidade das pessoas, termos de assumir, estar a viver hoje com menos do que aquilo que tinha há 4 ou 5 anos. Porque uns
ainda estão a ver o movimento das pensões ser devolvido, os outros funcionários públicos ainda estão a viver os primeiros momentos de devolução dos cortes que tiveram, e todos, funcionários públicos, pensionistas e as pessoas do setor privado, estão a pagar muito mais impostos, é bom que as pessoas tenham consciência disso, do que pagávamos há 4 ou 5 anos. O desemprego está a descer, já foi quase 18%, agora é ligeiramente menos do que 12%. Mas 12% de desemprego é muito desemprego. Há muitas pessoas que querem trabalhar e estão privadas dessa possibilidade. E toda a gente sabe que uma pessoa que quer trabalhar e não consegue trabalhar está coartada de uma parte importante da sua dignidade enquanto pessoa. Pois eu acho que é um bocadinho extraordinário que, sendo esta a realidade da nossa situação política e económica em Portugal, ainda assim, os portugueses, todos os consumidores, os portugueses, estejam no momento mais positivo de confiança dos últimos 14 anos. Acho que isto nos deve fazer pensar que uma das condições fundamentais para ter confiança é não ser enganado, é não viver em ilusões. E o trabalho que este Governo fez de fazer cair as pessoas na realidade e fazer sair as pessoas da sua zona de conforto, eu acho que acabou por estimular o melhor que as pessoas tinham para dar, individualmente, coletivamente, para ajudar o país a sair desta crise, e na medida em que nós próprios sentimos que com um Estado menos proteccionista, um Estado que pode menos, somos capazes de fazer face aos desafios que temos pela frente, a nível individual, a nível familiar, a nível profissional, a nível empresarial, ficamos com mais confiança. Se perante uma situação muito difícil, eu percebo que não são os outros que me vão proteger, isto é o Estado, mas sou eu próprio que tenho que dar conta do recado, e com o tempo vou percebendo que consigo vencer os desafios em que estou envolvido, eu fico mais confiante. E eu acho que é esse sentimento de confiança que hoje prevalece na sociedade portuguesa e que ajuda a fazer a diferença na economia, porque é esta confiança que, em bom rigor, está a ajudar também a nossa economia a crescer, nomeadamente ao nível do consumo privado. Também estamos a viver o ponto mais alto de confiança dos agentes económicos desde 2007. Mas aí eu diria que talvez seja mais natural explicar este pico de confiança, porque, afinal de contas, este Governo procurou criar um cenário estável e de maior facilidade para concretizar negócios em Portugal, deu prioridade do ponto de vista da redução da carga fiscal às empresas, à economia, e por isso eu diria que talvez seja natural que os agentes económicos sintam hoje, em Portugal, um quadro para fazerem negócio, para investir, bem mais positivo do que aquele que viviam há 7 ou 8 anos. O quarto e último elemento desta receita da recuperação económica tem a ver com a competitividade. No final, os políticos asseguram estabilidade, os políticos, as forças sociais, o bom senso, a sociedade assegura a coesão social. Há um conjunto de elementos de confiança que ajudam a viragem económica, mas se cada um de nós, individualmente e nas suas empresas, não fizer aquilo que depende de si para ser competitivo, para ser melhor do que os outros, afinal a economia não funciona. Eu tenho assistido, fico a alguma distância, porque não sou candidato a nada, a esta campanha eleitoral, embora já tenha participado em alguns atos quase clandestinos da coligação. E muitas vezes me pergunto como é que os portugueses ouvem o sentido fundamental das propostas políticas e económicas que estão em cima da mesa.
todos nós, ou quase todos, somos pais. Se calhar alguns são avós. E eu pergunto-vos, como é que se educa os vossos filhos, os nossos filhos, melhor, para serem bem-sucedidos na vida, para serem competitivos? É aumentando a semanada, todas as semanas, ou todos os meses? É dizendo que não se passa nada, não há exames, passa com 10 ou com 12, que em casa estamos todos contentes? É assim que educamos os nossos filhos para estarem preparados para sair de casa e se fazerem face à vida tal como hoje ela se apresenta? Eu tenho 5 filhas, mais 2 enteados, não vos vou contar a história toda da minha família, porque ela é um bocado grande, numerosa, mas a verdade é que nunca foi esse o princípio que vi ser seguido em casa dos meus pais e depois, por consequência, em minha casa, para ajudar os meus filhos a crescer. Uma coisa é dar liberdade, dar as condições todas para que possam ter acesso ao melhor que a educação pode dar. Outra coisa é vender um mundo de facilidades quando a gente sabe que o mundo é um mundo de adversidades e dificuldades e os nossos filhos têm de estar preparados para fazer face a essas dificuldades se quiserem ter a possibilidade de crescer, ser autónomos, construir a sua casa e abrir asas e voarem. E eu acho que os discursos que estão em confronto do ponto de vista político, no fundo, são estes 2 caminhos. De um lado, o regresso do Estado, o Estado que protege, os feriados que voltam a ser instalados, menos horas para trabalhar, as empresas que precisam de ser protegidas e acomodadas. Do outro lado, um discurso político que, até pela própria personalidade do Primeiro-Ministro, é um discurso muito autêntico, pode não ser muito visionário, mas é extraordinariamente autêntico e pragmático. Isto só se vence se continuarmos a ser exigentes connosco próprios. E no final o sucesso de Portugal está muito mais nas empresas, nas pessoas, nos portugueses, do que propriamente no governo. Porque quem constrói a riqueza, quem investe, quem cria emprego, é a sociedade civil, não é o governo. Uma visão muito menos voluntarista da política, muito menos egocentrista e muito mais orientada para, bom, nós no governo tratamos daquilo que podemos tratar, que é o equilíbrio das nossas contas públicas, que é o criar um quadro mais amigo possível para o investimento, que é o assumir das nossas responsabilidades externas, mas no final quem faz a diferença, quem realmente faz a diferença para Portugal ter sucesso, não é o Primeiro-Ministro, não é o Vice-Primeiro-Ministro, não é o Ministro da Economia. Quem faz a diferença são os portugueses que todos os dias saem de casa para trabalhar, para vencer nas suas vidas, que fazem empresas e que decidem investir em Portugal. Eu creio, francamente, que a diferença cultural entre estes 2 discursos, o discurso socialista e o discurso da coligação, é muito evidente até na própria atitude dos candidatos. E no final, acho que os portugueses não estão muito virados para acreditarem outra vez em contos de facilidades. Talvez prefiram, mesmo que isso lhes saia do pelo, e lhes tenha saído muito do pelo nos últimos 4 anos, um discurso autêntico, um discurso realista, um discurso que apela ao melhor que cada um tem para dar em termos de contribuição para a sociedade, do que um discurso, outra vez, de facilitismos, de ilusões, de displicência relativamente àquilo que é a responsabilidade individual de cada pessoa para levantar Portugal. E a competitividade é isto mesmo. Isto é, no final, o Estado tem feito um esforço importante para se tornar mais simples, mais competitivo, e há múltiplos indicadores nos rankings internacionais que dão nota disso mesmo. Nós fizemos, no Ministério da Economia, acho que muito nestes últimos 4 anos e meio, quando digo 4 anos e meio, o Sérgio está lá desde o princípio, e o meu antecessor fez parte do mesmo governo, e, portanto, eu não divido as coisas. Mas fizemos muito, ao nível da simplificação
das regras de investimento, do regime jurídico do comércio, serviços e da restauração, que introduz um princípio de confiança, de comunicação prévia para alguém poder começar uma atividade. Fizemos muito ao nível do investimento, que estava em queda sistemática até 2013, recuperou ligeiramente em 2014, está a recuperar com um pouco mais de força em 2015. Fizemos muito ao nível do turismo para desburocratizar, simplificar a vida dos empresários. Foram brutais as quedas nos custos de contexto na área do turismo. Licenciámos atividades que viviam na clandestinidade, no informalismo, como é o caso do alojamento local, e despartidarizámos ou despolitizámos a promoção que hoje é gerida pelo Turismo Portugal, pelas entidades regionais de turismo e pelos empresários. Porque no final, se trata de vender, talvez seja bom, mais do que ter em linha de conta as brilhantes ideias do Ministro da Economia, ter em linha de conta as ideias, se calhar não tão brilhantes, mas bastante pragmáticas, de quem constrói hotéis e que depois, já agora, querem encher esses hotéis de gente. Isso, se calhar, leva-nos a não ter tantos eventos de ténis ou ralis, onde o Primeiro-Ministro e os Ministros da Economia tinham sempre um papel principal nos pódios, mesmo que não soubessem conduzir, e apostar mais em coisas que realmente não dão espaço ao Sr. Secretário de Estado, não dão espaço ao atual Ministro da Economia. Ambos temos o nosso ego, mas, enfim, é impossível entrarmos na promoção digital para vender mais um quarto em qualquer hotel. É impossível assumirmos como responsáveis pelo facto da EasyJet ou da Ryanair terem escolhido Portugal e não Espanha, passarem o tempo todo a viajar para aqui. E outras coisas que foram sendo feitas ao longo dos últimos anos e que fizeram da economia ligada ao turismo o principal protagonista. Sendo até às vezes difícil encontrar momentos para eu ou o Sr. Secretário de Estado do Turismo podermos brilhar um bocadinho. Também é a delegação de poderes que demos à economia. Mas a gente vive bem com isso, eu melhor do que ele, porque coitado, é só para o turismo. Finalmente, e ao nível das infraestruturas, dos transportes e da comunicação, eu acho que o Luís já disse um pouco. Ao longo destes últimos 4 anos e meio fez um trabalho muito completo nesta área, beneficiando da enorme capacidade de trabalho e enorme talento da equipa do Sérgio Monteiro e do Sérgio. Não foi só reestruturar as empresas de transporte que melhoraram os seus resultados em mais de 300 milhões de euros nos primeiros 2 anos desta legislatura, mas também foi depois preparar, com um sentido de risco muito grande, todos os processos de privatização que foram acontecendo, muito deles já no meu tempo, um deles muito bem sucedido não, a ANA, mas os outros, o CTT, a gestão dos transportes e finalmente a TAP, já neste último ano e meio. Isto para além de se ter deixado um trabalho menos mediático, mas que eu considero fundamental, que foi Portugal ter um plano estratégico de transportes e infraestruturas simples, com 59 projetos, alguns dos quais, aliás, já estão implementados, alguns até já tivemos a oportunidade de inaugurar, não foi, Sérgio? Mas não agora em campanha eleitoral, e que foi um trabalho tão mal feito, que no final foi adotado por todos os partidos políticos, permitiu ter uma solução que hoje em dia é indiscutível para o Porto de Lisboa, que era um problema que não estava exatamente bem resolvido há 2 anos e meio, e até permitiu também encontrar uma solução, que é uma solução óbvia, para uma coisa que distraía os políticos e suponho que os engenheiros e imensas empresas de construção, que era esta necessidade imperiosa de Lisboa e a zona de Lisboa virem a ter um mega aeroporto que pudesse assegurar a competitividade aeroportuária do país. A verdade é que fomos descobrir, não é verdade, Sérgio, que se calhar não era grande ideia convencer os outros a investir 2 ou 3 ou 4 mil milhões de euros no aeroporto, fosse ele na OTA ou no Alcochete, a 30 km de Lisboa.
talvez fosse mais útil fazer um bom aproveitamento da Portela, que ainda pode crescer mais 20% ou 30% relativamente à realidade atual, e já agora, como temos uma base aérea no Montijo, que com um pequeno investimento pode assegurar o espaço desta concessão aeroportuária para mais 50 anos, pronto, encerramos a discussão do novo aeroporto de Lisboa desta maneira simples. Enfim, se calhar não dá tanto trabalho às construtoras, se calhar não há tantos engenheiros e arquitetos a enriquecer, não há autoestradas nem TGVs para levar as pessoas para 30 km de Lisboa para apanhar um avião, continuam a apanhar um avião no centro de Lisboa, uma chatice para as empresas da construção, mas eu acho que é ótimo para as pessoas que querem apanhar um avião. E com esta solução deixamos, acho eu, também um trabalho feito que, ainda por cima, está assumido pela Câmara de Lisboa e pelas câmaras da margem sul do Tejo, nomeadamente a Câmara de Montijo. Isto é, o Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas que este Governo aprovou no dia 3 de abril de 2014 é o Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas do Dr. António Costa para os próximos 5 anos, na eventualidade, enfim, não vai acontecer, dele ser o próximo Primeiro-Ministro. E isto é uma coisa muito importante. Porque se há coisa que os contribuintes portugueses agradecem, depois daquilo que vivemos nos últimos anos, é que regressem com cada eleição legislativa primeiros-ministros cheios de ideias magníficas relativamente à construção de infraestruturas em Portugal e com uma redefinição de obras que, como aquilo que se define em qualquer empresa, devem obedecer a um critério de algum espartanismo, de respeito pelo dinheiro que é utilizado, que é sempre dinheiro dos contribuintes, e, acima de tudo, devem ser úteis e eficientes para as pessoas que as utilizam. Bom, e como consequência de tudo isto, eu acho que há realmente algum trabalho feito por este Governo e pelo Ministério da Economia nestes 4 anos e meio. Mas o papel principal, no final, em termos de competitividade, é das empresas. Isto é, por onde é que se mede realmente a nossa competitividade hoje em dia? Exportamos mais do que importamos. Mas estamos a importar muito menos do que importávamos há 4 ou 5 anos. Não é verdade. Em 2014 e em 2015 nós estamos a importar mais do que importávamos em 2008 e 2009. A grande mudança, a grande reforma que aconteceu em Portugal nos últimos anos foi uma reforma de mentalidades e de capacidade, porque ter mentalidade não chega, pois é preciso ter capacidade, no setor privado, que substituíram o paradigma que tinham de viver confortavelmente num mercado de 10 milhões de pessoas, substituíram esse paradigma por outro que é viver permanentemente em zona de desconforto e fazendo do mundo a sua casa. As exportações portuguesas cresceram quase 40% de 2009 para o primeiro semestre de 2015 e continuam a crescer. Estão a crescer 6% nestes primeiros 7 meses de 2015. E pela primeira vez, em 70 anos de história, desde os tempos da Segunda Grande Guerra Mundial e do Dr. António Oliveira Salazar, Portugal é competitivo. Agora não pelas razões, que não eram assim tão boas, da Segunda Grande Guerra Mundial. Nós exportámos mais do que importámos, bens e serviços, em 2013. Exportámos mais do que importámos, bens e serviços, em 2014. E exportámos mais do que importámos, bens e serviços, nos primeiros 7 meses de 2015. Aliás, a nossa balança comercial melhorou 500 milhões de euros nestes primeiros 7 meses do ano, relativamente àquilo que era a realidade em 2014. Parece pouca coisa isto de termos uma economia que exporta mais do que importa. Mas é a primeira vez que isto acontece desde 1940. É um dado novo. É uma mudança estrutural da nossa economia, que ainda não está completa. 41% ou 42% ou 43% do PIB em termos de exportações ainda é pouco. Nós temos de chegar aos 50%, aos 55%, aos 60%. Mas este é, se quiserem, o principal legado de reforma, e é uma reforma que é mérito, obra do setor privado, embora eu creio que a diplomacia económica, o trabalho político, tenha ajudado muito a abrir novos mercados para muitas empresas portuguesas, nomeadamente pequenas e médias empresas.
Este modelo de crescimento que estamos a viver está, no fundo, assente nas exportações, que estão a crescer 6%, no investimento, que está a recuperar 4% este ano, e depois num aumento do consumo, que já não é tão gradual quanto isso, de 3%. E todos estes elementos, com esta articulação, dão uma balança comercial positiva. Isto é, este modelo económico que estamos a viver de recuperação é sustentável, porque não nos estamos a endividar mais no exterior, como aconteceu na década de 80, na década de 90 e na década passada, sempre que Portugal cresceu. Chegámos a crescer 1,7% em 2010, com um déficit das contas externas de 15 mil milhões de euros. Agora estamos a crescer 1,6% no primeiro semestre, com contas externas positivas. Também nesta matéria, eu acho que é preciso proteger este modelo. E as propostas que o Partido Socialista está a apresentar nesta campanha, fabricadas pelo tal professor Mário Centeno, cheias de folhas de cálculo, estão erradas. Estão erradas. Basta ter um bocadinho de senso comum, de bom senso, para perceber que aquelas folhas de cálculo que ele mostra com tanto orgulho sempre que o convidam para uma televisão, estão erradas. Vão dar disparate se alguma vez tivessem a oportunidade de ser aplicadas como proposta política depois do dia 4 de outubro. E eu vou explicar porquê. É que o Partido Socialista propõe uma redução da TSU nas pessoas e nas empresas para financiar consumo. Isto é, vamos lá diminuir as receitas da Segurança Social que asseguram a sustentabilidade, ainda assim difícil, das pensões que atualmente estão em pagamento, para fomentar o consumo. Mas o consumo já está a crescer 3%. Se nós voltarmos a ter um modelo onde o consumo cresce, não 3%, mas 7% ou 10%, e as exportações crescem 4% ou 5%, nós voltamos a regressar ao modelo económico que vigorou em Portugal de 2000 a 2011 e que nos conduziu ao pedido de assistência financeira. Porque o problema que nós tivemos financeiro em 2011 não foi, sobretudo, um problema financeiro. Ele foi, sobretudo, um problema económico. Porque, apesar de nos termos endividado, como poucos países no mundo, durante aquela década, Portugal registrou o terceiro mais pobre crescimento económico naquela década. E foi por a economia não crescer que, no final, se geraram desequilíbrios financeiros que nos levaram a pedir a bancarrota. E é por isso que eu digo que este modelo que pretende voltar a fazer do consumo privado o principal driver da economia, dando generosamente, entre aspas, porque tudo isto tem uma fatura muito elevada em termos de segurança social, rendimento às pessoas, prometendo facilidades e desarticulando a forma como devem ser geridos estes três motores da economia, é por isso que eu digo que a aplicação desta fórmula, porque felizmente não se vai verificar, porque os portugueses são sábios e já se percebeu o que estas eleições provavelmente vão dar, mas a aplicação desta fórmula voltaria a fazer Portugal regressar a momentos, se calhar, de crescimento forte no princípio, mas de enorme desequilíbrio das nossas contas externas, enorme desequilíbrio das nossas contas públicas e um caminho que, passado alguns anos, não apresentaria nada de novo relativamente àquilo que foi o legado do engenheiro José Sócrates. Eu creio, por isso, que aquilo que é muito importante proteger nos próximos 4 anos, do ponto de vista económico, é este legado cultural que está a ajudar a recuperação económica e a dar a Portugal um modelo de recuperação económica que é sustentável. Todos nós gostaríamos que a economia crescesse 3 ou 4% ao ano. Mas ela cresce aquilo que é possível em função do capital que existe em Portugal, em função do investimento que conseguimos atrair, em função da produtividade, da competitividade das empresas portuguesas. Neste momento é 1,6%. Para o ano, se as empresas portuguesas estiverem mais competitivas, há de ser mais 2%. Mas no final é sustentável, com práticas, com políticas públicas que, por outro lado,
procuram posicionar o Estado como, crescentemente, um parceiro da economia privada. É dizendo aos trabalhadores públicos que, em vez de trabalharem 40 horas, vão passar outra vez a trabalhar 35 horas. Fazemos da administração pública uma administração pública mais parceira do setor privado, onde toda a gente trabalha pelo menos 40 horas. É entendível por quem trabalha no setor privado e que não tem horas para ajudar as suas empresas a serem competitivas todos os dias, que ao mesmo tempo se deem sinais à administração pública de que podem viver num universo alheio à competitividade e onde estão abertas horas que nem sequer chegam, são suficientes para aqueles que no setor privado têm e precisam de trabalhar com essa administração pública enquanto parceiros. Eu acho que os portugueses não gostam deste tipo de propostas facilitistas. Há uma diferença cultural grande nas propostas que estão em jogo no próximo dia 4 e que também passa pela atitude dos governantes. Eu acho que o país dispensa voltar a ter ministros da Economia, saídos diretamente da academia, que nunca tendo tido o destaque necessário nas empresas, chegam ao Ministério da Economia, acham-se uns brilhantes empreendedores e com o dinheiro dos contribuintes e influenciando os comitês de crédito, têm montes de ideias que no final resultam nos crescimentos que nós conhecemos de 2005 a 2011. Acho que é preferível ter gente no governo que sabe que ser ministro é uma missão e que se cria riqueza e se cria emprego é nas empresas. Aqui estamos para servir, porque verdadeiramente quem faz a diferença são as pessoas que estão a trabalhar nas empresas. E esta é uma atitude importante que eu acho que é preciso proteger na governação depois do dia 4 de outubro. Assim como creio que é bem preferível termos um primeiro-ministro do ponto de vista de cultura que é uma pessoa simples, autêntica, teimoso, mas que apela àquilo que é o essencial na sociedade portuguesa para zelar por um ambiente competitivo. Uma pessoa que marcou a diferença em termos de imprimir uma cultura na política independente e não promíscua com os negócios. Uma proposta política que não tem pretensões visionárias, não pretende criar homens novos em Portugal. Pretende apenas deixar que as pessoas façam a sua vida, se apropriem mais da riqueza do seu trabalho e provem que são competitivas. Acho que é 1000 vezes preferível uma proposta política com estas características do que voltarmos aos tempos em que os primeiros ministros, depois de serem ungidos pelo Dr. Mário Soares, acham que têm o direito divino a governar Portugal e a produzir as mudanças sociais que entendem e que pegam nos dinheiros dos contribuintes, 1.000 milhões, 2.000 milhões, 5.000 milhões, não interessa, tudo para eles é pouco, para potenciarem programas que inventam nos gabinetes e nos centros de estudos e em folhas de cálculo, e depois as coisas dão certas, nunca deram, mas se dão, fantástico. Se não dão, que é quase sempre a realidade, pois cria-se um buraco nas contas, cria-se um buraco na vida dos portugueses, pagam-se mais impostos. Esta atitude de displicência relativamente aos portugueses e ao dinheiro dos contribuintes, eu acho que é uma ideia que merece ser penalizada no próximo dia 4 de outubro. E por isso, meus amigos, não vim aqui apresentar ideias brilhantes, já falei muito mais tempo do que eu supunha, por isso é que eu sugeri que começasse a falar logo no princípio. Quero-vos dizer que me sinto muito orgulhoso, muito orgulhoso destes 2 anos e meio que fizemos no Governo, com uma equipa fantástica. Está aqui o Sérgio, o Pedro, o Leonardo, o Adolfo, o Zé Aguiar, a Vera Rodrigues e todos os outros que trabalharam no Ministério da Economia e no meu gabinete. Essa foi a primeira condição para podermos fazer alguma coisa de jeito, foi funcionarmos como uma boa equipa. Sinto muito orgulho de todo o contributo que demos ao longo destes 2 anos e meio. Sinto muito orgulho de ter trabalhado de forma mais próxima com o Dr. Paulo Portas,
e com o Dr. Pedro Passos Coelho, que eu não conhecia e que fiquei a admirar muito. E acho que é uma enorme vantagem, uma enorme garantia para Portugal que esta dupla política, que eu acho que no final casam muito bem, Pedro Passos Coelho e Paulo Portas, possa continuar depois do dia 4 de outubro com uma maioria absoluta. Muito obrigado a todos.